16, o verso 1, diz a palavra do Senhor: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, quer dizer, aos 15 dias de fevereiro, depois que saíram da terra do Egito, já fazia 15 dias que saíram da terra do Egito, toda a congregação de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e quando comíamos pão até fartar, porque não tendes tirado para esse deserto para matar-nos de fome toda esta multidão. E então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vos farei chover pão do céu, e o povo sairá, colherá para cada dia a porção, para cada dia que eu veja que anda na minha lei ou não. E acontecerá que no sexto dia, quando pararão de colherem, será o dobro do que colhem todo dia. E então Moisés e Arão, todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que eu sou o Senhor, que vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu o Senhor as vossas murmurações contra ele. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Mas disse Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão para fartar, porquanto o Senhor ouviu a vossa murmuração, quando murmureis contra ele. Porque quem somos nós? Amém, meus irmãos? Os que têm assento têm liberdade. Eu quero compartilhar essa reflexão da palavra do Senhor. De todos os pecados que a gente trata na Bíblia, e principalmente quando a gente se torna crente, crente é aquele que crê, e nós somos chamados de crente porque cremos, mas todo que nós nos convertemos, nós tornamos um pouco juiz da situação também. Então nós achamos no direito de julgar o certo e o errado. A gente acha no direito também de julgar quem deve ser abençoado e quem não deve ser abençoado, porque de todo crente salvo a gente tem um pouquinho de juiz também, somos meio juiz. Nós já somos salvos e tornamos às vezes um pouco juiz da situação. Quem é que nunca fez um pré-julgamento? Quem é que nunca avaliou uma situação? Quem é que nunca conseguiu olhar para uma situação e discordar de algo que o próprio Deus está fazendo? Porque nós somos juízes. Quantas vezes eu vi pessoas em grandes congressos ou em grandes movimentos da igreja, as pessoas entravam pela porta do templo pela primeira vez, aquele tempo, um tempo mais remoto, um tempo mais antigo, um tempo mais passado, e as pessoas não estavam com uma roupa adequada para o ambiente, ou então não estava com a condição adequada para aquela reunião, e quando aquela pessoa vinha para o altar, Jesus batizava aquela pessoa com o Espírito Santo. Aquilo era extraordinário para trazer, para levantar todos os juízes de plantão. Os juízes levantavam de plantão e começavam a dizer, principalmente aqueles que não eram batizados. Aí dizia assim: como que pode ser o Senhor que batiza uma pessoa desse jeito? E aí a gente saía, talvez criticando, ou então quando alguém viesse ou tomasse o microfone para louvar a Deus, e aquela pessoa louvasse a Deus, e ela tivesse uma voz afinada, e a graça tomasse conta da congregação, e nós discordássemos da atitude daquela pessoa, nós já fazíamos os nossos pré-julgamentos, nem glória nós não dava, nós ficávamos assim meio moribundo, meio querendo esconder a nossa indignação, a nossa rejeição, porque a gente tem um jeitinho de querer, a gente esconder o que a gente não consegue esconder, que é o óbvio. Então a gente entra por esse caminho e depois a gente sai daquela reunião, daquela situação, murmurando. E a gente, como de todo o caminho que a gente percorre e de toda a escolha que a gente faz, de salvo que nós somos
nós somos um pouco de juiz, sem nunca ter feito curso, mas a gente julga com muita precisão. A gente é especialista. E todo o juiz, meu irmão, todos os que fazem esse tipo de julgamento, ele torna cego. Ele fica tão cego da situação que ele está certo, que ele ignora todas as demais coisas. Entendeu? E com isso, a Bíblia vai nos dizer sobre essa grande dificuldade, que é a dificuldade do pecado, em que nós tratamos muito pecado. A gente enumera os pecados. A gente começa a falar de pecado de adultério, fornicação, roubo, suicídio, morte, traição, e a gente vai enumerando o nome de pecado. Mas a Bíblia vai tratar no capítulo 16 do livro do Êxodo sobre o pecado da murmuração. O pecado da murmuração é muito terrível. O pecado da murmuração, a gente murmura contra Deus. O pecado da murmuração, a gente murmura do que é que Deus está fazendo. A gente só não muda porque a gente não tem força. Mas esse pecado é um pecado muito terrível, que impede o nosso crescimento e a nossa prosperidade. Nós vê Deus fazendo, mas a gente não concorda. A gente vê Deus trabalhando, mas a gente acha que está errado. E depois, em vez de nós aquietarmos e fazermos silêncio, a gente fica murmurando dentro das nossas tendas, dentro das nossas casas, dentro das nossas pequenas reuniões, daquilo que Deus está fazendo. Então, tem coisas da nossa vida que a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso. O texto que eu tomei por base para fazer uma leitura com os irmãos, vai dizer que fazia 15 dias que Israel tinha saído da terra do Egito. Pare para fazer uma pequena reflexão comigo, para você entender. Se você ler a história de Israel na terra do Egito, isso é algo extraordinário, muito, muito terrível. Eu estava comentando hoje numa mesa de reunião sobre isso. Quando Deus vai tirar Noé de dentro da arca, e os seus 3 filhos vão sair de dentro da arca, Deus vai fazer promessa a Noé e aos seus 3 filhos. Coloque uma coisa no seu coração, guarde isso. Toda decisão que você tomar, vou abrir um parênteses aqui para começar a interpretar. Toda decisão que você tomar, a sua vida, não olhe para você, se é que você tem uma família e se é que você tem um filho. Porque Deus está olhando na sua família e está olhando nos seus filhos. Deus nunca faz nada só para você. Deus sempre vai abençoar a tua posteridade. Deus não é, irmão, que fica só olhando para o fulano. Quando Deus vai fazer uma coisa, Deus vai olhar para a sua família, porque você não é perpétuo. Então Deus vai falar para Abraão: eu te abençoarei a tua descendência. Então Deus está dizendo: eu vou te abençoar depois de você. Então não seja soberbo, não seja orgulhoso de querer que tudo, não, meu irmão, é para mim. Então tem muita gente sofrendo. Por que tem muita gente sofrendo? Porque ele teve um desentendimento na congregação que ele congregava, e de repente ele falou assim: vamos embora. Pegou todas as crianças, pegou todo mundo e saiu pela porta revoltado. Ele resolveu o problema dele? Resolveu. Só que ele trouxe um grande prejuízo para a família dele. Ele interrompeu um processo do que Deus tinha para eles. Ele simplesmente achou que deveria fazer. Entendeu? Eu estava dizendo isso hoje de manhã, que quando Coré faz aquela rebelião com Moisés e quer apedrejar Moisés com mais de 250 homens e líderes, parece que Coré estava certo. Mas quando Deus desceu no arraial, Deus diz assim: afaste da família de Coré, porque eu não vou só liquidar Coré, eu vou enterrar vivo todo mundo da casa de Coré, toda a família de Coré, as crianças que não tinham nada com o negócio, foi enterrado junto. Aí acabou. Israel continua. Lá na frente, você vai encontrar que a arca do Senhor vai cair, ou vai pender para cair. Uzá vai colocar a mão, Deus vai fulminar Uzá, que é o seu sacerdote, e então Davi vai mandar levar a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Então esse homem de Obed-Edom, ele está dentro de uma geração que vem de lá de trás dessa situação de rejeição. Ele sobreviveu a essa situação de uma maldição de família, e ele abraça a oportunidade, quebra uma maldição e começa uma nova história para os seus filhos. Quando a arca é levada da casa de Obed-Edom, 3 meses depois, Obed-Edom diz a Davi: eu vou deixar a arca aí porque não é minha, mas me permita
ir atrás da arca para criar os meus filhos diante dela. E diz a Bíblia que os filhos desse homem vai ser porteiro do templo de Salomão. Então, esse homem, quando ele viu a oportunidade, ele agarrou, não por ele, pelos filhos. Ele tirou os filhos da beira do caminho e colocou os filhos em Jerusalém, na porta do templo. Então, a gente, quando vai formar uma decisão da nossa vida, a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar um caminho de murmuração para os nossos filhos, para os empregados, para aqueles que rodeiam a nossa vida, porque a bênção que Deus está preparando para a sua vida, preparando para a sua casa, e que a gente pensa que está demorando, é porque Deus está colocando debaixo desta bênção os seus filhos, os seus netos, os seus genros, as suas noras que você ainda nem tem. Deus está preparando, o seu filho ainda está brincando de bolinha, e Deus já está preparando a Rebeca para casar com este rapaz. Deus está cuidando da sua descendência, Deus está cuidando do seu futuro. Então o que eu quero dizer a você é que você nunca permita, mesmo que você não entenda, que o espírito da murmuração te pegue. E a gente só murmura quando a gente não entende. A gente só murmura quando a gente não compreende. E o espírito da murmuração nos cega. O espírito da murmuração nos deixa, meu irmão, com uma visão somente voltada para um foco. E aí é o grande pecado. Passa para meditar comigo. 15 dias, o capítulo 15 do livro do Êxodo e o capítulo 16 é 1 centímetro de diferença no papel. É 15 dias de diferença. 15 dias atrás, Deus está enterrando todo o exército do Egito na água do Mar Vermelho. 15 dias atrás, Miriam está cantando com um tamborim, junto com das mulheres de Israel, que só o Senhor é Deus. 15 dias atrás, eles estavam vendo o Mar Vermelho abrir um braço e mais de 600 mil pessoas tracuzando em terra seca. E eles estão vendo o mar fechar e Deus sepultar todo o Egito dentro das águas do Mar Vermelho. 15 dias atrás, Israel era prisioneiro do Egito, cansados, fadigados. Se você ler o capítulo 3 do livro do Êxodo, você vai ver a fadiga de Israel, de tentar consolar ou preencher o ego de um rei insano que era Faraó. Cada vez mais tijolos, cada vez menos palha, cada vez menos comida, cada vez menos condições, cada vez menos tempo de descanso, cada vez mais cedo vai para o serviço, cada vez mais tarde volta para o serviço. Ele vai construindo uma cidade inteira sem colocar um tijolo, sem pôr a mão em uma palha, sentado no seu trono, sendo abanado por aquelas penas e sendo cuidado com vinho da melhor qualidade e água, e tendo um monte de empregado. Então aquele Faraó insano está sugando as forças de Israel. Israel agora não pode nem ter filho. Israel agora não pode nem escolher se vai ser menina ou se vai ser menino. Não pode nem comemorar o nascimento. O casal tem que casar, mas não pode ter filho. O casal tem que fazer tudo em secreto, e aquele tempo não tinha métodos para evitar criança, e esse casal vai casar e vai ter que impedir que haja uma família, que é aqueles que tinham menos fé. Então Israel está escravizado, atrás de uma panela de carne, atrás de cebola, atrás de pepino, cansados, chegando em casa com as mãos cheias de calo e outros sem pele, os pés todo arrancado do couro, de tanto pisar em barro, dia e noite. Não tinha feriado, não tinha domingo, não tinha segunda, não tinha terça, não tinha quarta, todo dia era igual, não tinha chuva, não tinha sol. Israel era escravo, não tinha carteira registrada, não tinha salário, não tinha nada. O Egito estava dominando totalmente a nação de Israel, escravizando os seus jovens, matando os seus velhos. Eles caíam debaixo dos seus fardos, os velhos desmaiavam com as pias de tijolo sobre as costas, os homens, eles fadigavam de canseira e caíam no meio do barro, no lugar dos animais. E então Israel começou a
clamar. A Bíblia diz que Israel começou a clamar ao Deus do céu. Começou então, a Bíblia diz que esse clamor foi quando Deus vai dizer a Moisés, disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo na terra do Egito. Eu tenho visto atentamente o vosso choro, as vossas lágrimas de madrugada. Eu tenho visto os pais cansados, fadigados, sem condição de sair, sem ter um projeto para a família, dependendo do que Faraó está dando e morrendo debaixo dos seus fardos. Portanto, eu ouvi as vossas aflições e eu desci para dar livramento. O próprio Deus desce, no capítulo 3 do livro do Êxodo, o próprio Deus desceu lá, e para poder resolver o problema de Israel, tirar o seu povo debaixo de um fardo pesado, que eles não tinham advogado, eles não tinham como sair. Deus vai levantar um libertador, Deus vai marcar um encontro com Moisés no Sinai, Deus vai tirar o Moisés de dentro da casa de Faraó, Deus vai dar um salário para a mãe de Moisés cuidar dele, Deus vai levar Moisés dentro do Egito para aprender toda a tática de guerra e de deserto, e depois Deus vai levar Moisés para o deserto para aprender tudo sobre o altar e holocausto, e depois Deus vai levar Moisés na terra do Egito com uma vara para desafiar Faraó com 10 pragas, e vai parar o Egito, e vai tirar o Egito, Israel, com mão forte. Deus vai enfiar a mão debaixo da areia, e vai fazer a mão andar com Israel em cima, porque só isso pode explicar que um exército de homens em cima de uma carroça, com os melhores cavalos, correndo atrás de um bando de pessoas de idade de escravo, cansado, com criança amamentando, com pessoas de idade, com jumento, com camelo, com bois, puxando pelo deserto. Como é que esse exército de Faraó não alcança Israel? Como é que eles correm um dia inteiro de cavalo e eles não alcançam? Como é que em um dia ele sai do Egito e em um dia ele chega na divisa do Mar Vermelho? Como é que faz isso? Deus vai dizer: com mão forte eu vos tirei da terra do Egito. Deus vai enfiar a mão e vai fazer Israel andar. Israel caminhava, mas a mão de Deus o conduzia, até que o trouxe ao Mar Vermelho. Quando eles chegaram no Mar Vermelho, num beco sem saída, Deus abriu o Mar Vermelho, trouxe um caminho, pavimentou uma estrada dentro do Mar Vermelho e os tirou da terra do Egito, sepultou o Faraó com seu exército. E Miriam cantou do outro lado, quando viu os corpos dos soldados egípcios boiando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí Deus vai dizer a Israel: não tenha medo, não tema, eu coloquei um espírito de temor na frente de vocês, e quando vocês forem andando, esse espírito vai assustando os moradores da terra. Eles estão pasmados, eles estão tremendo de medo de vocês. Eu serei convosco, pelejarei por vós, e vós vereis o meu livramento. Vos darei uma terra que mana leite e mel, porque eu amei a Jacó. Essa é uma promessa tremenda. Mas a Bíblia diz que 15 dias depois, Israel está dizendo: por que a gente não morreu no Egito? Por que a gente não ficou lá? 15 dias depois. A gente chama isso de ingratidão. A ingratidão gera a murmuração. 15 dias depois. Como a gente fica descontente rápido. Como a gente ora para comprar uma casa e antes de pagar ela a gente já está descontente. Como a gente é ingrato. Como a ingratidão é tremenda, não é verdade? Como a gente esquece rápido. Como que a gente ora para Jesus converter o marido e o marido se converte e depois, tão rápido, a gente já está brigando com ele.
porque ele está indo à igreja todo dia. Como a gente esquece? Como que a gente esquece rápido de onde o Senhor tirou? Como que a gente passa rapidinho a situação? Agora mesmo, tinha muitos que estavam na beira do bar, embriagados, sendo beijados pelo cachorro. Aí ele chegou à igreja. Foi só Deus fazer uma melhora, que ele já vira juiz da situação. Então a gente esquece rápido dos feitos do Senhor. E aí a gente entra pelo caminho da murmuração. Israel começa a murmurar de Deus. Toda a murmuração, coloque no coração isso que eu estou dizendo a você. Toda a murmuração que você faz, você não faz contra uma pessoa, você faz contra Deus. E Moisés vai repetir isso 3 vezes. E quem é que somos nós para murmurar contra Deus? Quem é que somos nós para requerer alguma coisa do Todo-Poderoso? Então esse caminho que Israel vai tomar, olha, ele vai dizer assim: porquanto eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra, para uma terra boa, larga, que mana leite e mel. Deus está falando. Mas 15 dias depois, o capítulo 15 da passagem do Mar Vermelho, o capítulo 16, Israel quer morrer no Egito. Israel quer voltar. Então a gente se esquece muito rápido do que Deus faz. E é o nosso problema, a memória é fraca. A gente esquece muito rápido do que Deus fez por nós. E aqui Israel está esquecendo. Nós queríamos sentar na panela de carne. A gente caía debaixo da carga, mas pelo menos nem comia carne. A gente esquece. Então a Bíblia vai nos dizer que esse espírito de murmuração vai pegar Israel de uma tal forma. E a Bíblia diz que o próprio Deus vai descer. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado: toda oração que a gente faz murmurando, a resposta vem, mas com preço. Entendeu? Eles queriam comer carne. Então, em vez deles pegarem e falar: Senhor, a gente está querendo comer carne. A gente está querendo comer carne. Não, então, não, eles começaram a dizer que no Egito era melhor. Era só pedir, mas eles pediram carne com murmuração. Eles pediram carne murmurando, questionando. E toda resposta de oração que a gente faz, querendo requerer de Deus, ela vem, mas ela vem com um preço. Ela vem, mas ela vem com um preço. Então a Bíblia vai dizer que Deus vai descer e vai dizer: se vocês querem comer carne, eu vou dar carne. E Deus assoprou um vento na península do Sinai e fez cair no arraial de Israel 600.000 pessoas. Arrumar carne para 600.000 pessoas é muita carne. Mas diz a Bíblia que caiu tanto que ficaram numa altura pelo caminho de 2 côvados. Um côvado mede em torno de 45 a 50 centímetros. Então, se é 2 côvados, é quase 1 metro. Você já pensou uma pia de codornizes de 1 metro de altura pelo caminho? A Bíblia diz que eles comeram tanto que chegou a sair pelo nariz, que a carne ainda estava na boca quando o julgamento de Deus desceu. Toda resposta de murmuração da nossa vida é um espírito de ingratidão. A ingratidão é algo que a gente nos leva a pecar. Por que a gente peca? Por que a gente murmura? Por causa da ingratidão. Por que a gente não olha para trás? A gente só olha para os lados. A gente não olha quem a gente era. A gente olha o que o outro conseguiu, porque o outro chegou primeiro, porque o outro... Irmão, a gente precisa olhar para nós, sermos agradecidos. A gente precisa aprender a descer, a se inclinar, para a gente ser grato, a gente cumprir o propósito que Deus tem nos dado, porque senão não entra nesse caminho de murmuração. A gente murmura de casa, murmura de roupa. Tem gente que estava na calçada,
Nem casa não tinha. Hoje tem casa, tem mulher, tem filho, tem roupa, tem carro. E murmura, fica bravo. Se não passar aquela calça, ele arruma maior. Nem calça ele não tinha. Uma ingratidão. Uma ingratidão. Não temos nada. Deus vai abrindo porta, vai fazendo a gente passar. Daqui a pouco a gente vira uma ingratidão. Eu lembro de um fato que alguém me contou com cuidado, de um homem que tinha uma fábrica de salgados. E esse homem tinha um vendedor de salgado, que colocava uma caixa de papelão, e colocava do lado da caixa de papelão, ele colocava o molho, ele colocava algumas coisas numa caixinha, e ia na porta das fábricas vender na hora do café. 3 horas da tarde ele parava a bicicleta, abria a caixa de papelão, aquelas bicicletas, parecia aquelas bicicletas de entregar gás, de entregar compra, abria a caixa de papelão, os funcionários iam lá, uns compravam, outros marcavam, e ele já tinha os lugares fixos dele estar. Então ele ia na fábrica desse homem, comprava o salgado frito, e depois ele ia revender, e à tarde ele trazia o lucro, passava e pagava o que ele comprou, e todo dia ele fazia isso. E todo dia ele estava na igreja, todo dia ele ofertava ao Senhor, todo dia agradecia, criava os filhos. Um dia Deus levantou um profeta, uma profecia, e disse que ia engrandecer ele, ia fazer ele prosperar, e fez. E Deus disse que ia ser rápido, não era mérito dele, era o Senhor que agradou do seu coração, e fez. O dono da fábrica entrou numa decadência muito grande, e passou a fábrica a ser sócio desse rapaz. E com o tempo esse rapaz comprou a parte do dono, e ficou o dono da fábrica. Agora ele não vendia mais salgado na bicicleta, agora ele tinha entregadores que faziam isso. Ele mudou da favela, da comunidade, do lugar onde ele morava, para um lugar muito bom, uma casa muito boa, com piscina, mas muito rápido se esqueceu de onde saiu. Agora ele já não podia mais ir na igreja, porque ele tinha alguns movimentos, algumas reuniões de negócio. Agora ele já não podia mais ir domingo na escola dominical, porque ele tinha que dar atendimento na empresa até mais tarde. A empresa já começou a fazer mal. E as coisas foi complicando, ele foi distanciando, foi fazendo cobrança, fazendo julgamentos, até que chegou um tempo que a taça de Deus se enche, e então Deus permitiu que um mendigo fosse à porta desse homem. E num domingo de manhã, enquanto a igreja estava na escola dominical, e ele estava tomando café na sua mesa da copa, um mendigo bateu a porta. A empregada saiu para atender, e ele pediu um pedaço de pão. E ela voltou e disse para ele, quem que está lá? Ele disse assim, é um homem, ele está querendo um pedaço de pão, que diz que ele não comeu nada. Aí ele diz assim, diga para ele para trabalhar, porque aqui não tem nada para dar. Aí a empregada sem jeito foi lá e disse assim, olha, nós não temos muita coisa e tal. Ele diz assim, diga para uma fatia de pão, nem que seja com um pouquinho de água. Aí ela voltou e disse assim, ele foi embora, falou assim, não, ele falou assim, que se o senhor pudesse dar uma fatia de pão e um copo d'água. Aí ele diz assim, dê uma fatia de pão para esse homem e manda ele sair da minha porta. Aí a empregada foi lá, pelo buraco da grade, deu o copo de água, deu a fatia de pão, e ele colocou a fatia de pão na mão, jogou água na fatia de pão, amassou, fez um pozinho assim, uma coisinha, entendeu? E foi desfarelando assim, ó, e foi assoprando. E a mulher ficou vendo. E ele foi jogando água e foi desfazendo, depois ele olhou para a empregada e disse assim, ó, diga ao seu patrão para contar os dias, para voltar
de onde saiu, porque assim diz o Senhor. E aí, a mulher voltou e ele diz assim: o que ele falou? Ele jogou a água na mão, fez uma bolinha, começou a soprar e depois mandou dizer para o Senhor contar os dias para voltar de onde saiu, diz o Senhor. O homem saiu correndo, foi do portão, o rapaz tinha desaparecido. Encurtando a conversa para mim voltar ao texto, os dias passou, ele voltou a morar na mesma casa. A única coisa que sobrou foi uma mesa que ele estava tomando café no dia que o rapaz apareceu. Que não dava para montar no barraco, porque tomava conta do cômodo, então era colocada deitada, desmontada. Ele voltou na mesma congregação. E a vender salgado com a mesma bicicleta. Anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque a prova não é rapidinho. É rapidinho para quem conta. Mas para quem está vivendo. Até que um dia Deus levantou alguém novamente. E disse que ia restaurar ele outra vez. Ia levantá-lo ele outra vez. Que ele teria que aprender a adorar o Senhor. Então, quando ele fez isso, então Deus levantou e disse: prepara, porque eu vou começar a mudar a sua vida a partir de agora. Prepare uma ceia, prepare um jantar, porque eu vou jantar com você. Ele foi lá, montou a mesa, foi lá, juntou dinheiro, comprou umas frutas, foi lá, arrumou um frango, fez a comida, fez o macarrão, arrumou aquela mesona, só ele, 2 crianças e a mulher, e ficou esperando na virada do Natal, que alguém especial ia lá, que o Todo-Poderoso ia lá. E a única coisa que apareceu foi um homem com um saco encostado de roupa num poste, na viela do barraco onde ele morava. A chuva veio, a enxurrada molhou todo aquele saco de roupa, e o homem continuava ali parecendo que estava bêbado e embriagado. Esperou 11 horas, não apareceu ninguém. Esperou 11h30, não apareceu ninguém. Deu meia-noite, não apareceu ninguém. Soltaram os rojão, não apareceu ninguém. Aí ele olhou para a mulher e disse assim: é muita comida, vamos chamar o moço lá, que ele está dormindo desde 7 horas, quem sabe ele quer comer. E aí ele voltou lá e disse: moço, você não quer comer com a gente? A gente estava esperando alguém, esse alguém não veio, e a gente tem comida. Aí o moço veio, pegou o saco molhado que estava de roupa, colocou no portão, empurrou o portão de lata, entrou para dentro. Só que foi estranho, porque quando o moço entrou, o moço não foi para a cadeira, o moço foi para a cabeceira da mesa. E quando chegou na cabeceira da mesa, levantou a mão e disse: pai, graça te dou por estar nesta casa, debaixo deste teto, que um novo tempo comece a acontecer a partir de agora, porque ele mudou o coração. Quem era o homem? A gente esquece rapidinho da onde a gente saiu. Agora mesmo a gente estava andando de a pé, agora mesmo nós estamos de carro, e a gente passa pelos outros e nem olha. Mudamos de classe, mudamos de condição de vida, mudamos de roupa, agora a gente já está em outro patamar. E queremos agora discordar do que Deus está fazendo, de como é que Deus está fazendo. A gente estava na porta de um bar, a gente estava no meio de um campo, a gente estava lá no meio do pessoal dos cabeleireiros. Deus nos tirou de lá e nos trouxe para a igreja, rapidinho. A gente sobe na cabeça e a gente já acha que tem que conduzir a obra do Senhor, que está errado. Aí a gente não vê por que a família sofre, a gente não vê por que os negócios não dão certo, porque a gente com muita facilidade, Israel foi 15 dias e esqueceu. O que eu quero deixar para você: não te esqueça do que Deus fez para você.
Não te esqueça do que Deus está fazendo na sua vida. Não te esqueça que você estava morando de favor num cômodo e hoje Deus te deu uma casa, te deu uma família, te deu quarto para as crianças, te deu ar-condicionado, te deu uma garagem, um cachorro por nome Lulu, e você está vivendo lá. E aí agora você tem um olhar para trás de esquecer, e tudo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Mas seja agradecido por aquilo que Ele já fez. Vai caminhando nesse deserto, porque Deus vai te levar a uma terra que mana leite e mel. É só 15 dias e você já está reclamando. É 15 dias e você já está querendo voltar para trás. Você não viu nada ainda. Deus não entrega nada assim de mão beijada. Cuidado com o espírito da murmuração. A gente precisa ser agradecidos. A gente precisa agradecer, olhar as coisas pelo lado bom e não pelo lado ruim. Eu acho lindo um irmão, um pastor, uma prova tremenda, o carro quebrou. Olha que situação, sem dinheiro. E aí fomos socorrer ele, diz assim: o que aconteceu, irmão? Ele diz assim: o mecânico está orando mais do que eu. É verdade. Aí você vai tentar falar assim: pastor, não é o carro. Ele diz: não, pastor, não é o carro. É que se o carro não quebrar, como é que o mecânico vive? E se o carro não quebrar, aí o dono da autopeça, vai vender peça para quem? Mas a gente não, o carro quebra, a gente quer tacar fogo nessa imundície, nesse ferro velho. Tem uns que ficam nervosos ainda, irmão. O capô está tudo amassado de tanto murro que ele dá. Meu tio tinha queria vir para Piracicaba. Meu tio era um homem de paciência, hein? Se ele disputasse com o Jó ia ficar com muita dificuldade. O dia ele perdeu a paciência, ele disse: vou tacar fogo, a minha tia já jogou álcool. Porque a minha tia é apaziguadora. Quando ele chegou no limite e disse assim: eu vou tacar fogo, minha tia jogou álcool. Aí precisou ele apaziguar ela, porque ela ia tacar fogo de verdade. A gente começa a esquecer, inverter as coisas, meu irmão. A gente fica reclamando da vida, a gente esquece. 15 dias a gente esquece. É só as coisas não fazer, não se encaixar onde a gente planejou, que a gente esquece. É simples. Eu venho falando com os irmãos. Às vezes eu vejo como agora vai ficando no final do ano esse negócio de PVA, documento, de seguro de carro, né? E vejo, aí você vê os murmuradores. Você vê gente xingando o governo, brigando e falando um monte de coisa. Que lá na Suíça não é assim, muda para lá. O irmão veio lá reclamando: pastor, o meu salário foi tudo nisso aí. Só IPVA. Em 3 parcelas. Eu falei: irmão, isso é um desperdício. Com a parcela disso você compra um Fusca, rapaz. Fica livre do IPVA. Porque com 20 anos de uso você não paga mais. Corre. E outra, não precisa de seguro. Porque o ladrão não vai querer roubar. Não precisa colocar trava, não precisa colocar nada. Só estaciona lá. Compra um Chevette, uma Brasília. R$800 no ar-condicionado. Não, abre o vidro, deixa o vento soprar no seu rosto. R$300 o botãozinho para erguer o motorzinho do vidro elétrico. Liga na manivela, solda lá, taca um parafuso. Aí a gente vira uma murmuração tremenda, meu irmão. Louve ao Senhor. Agradeça a Deus pela sua vida. Olhe as coisas pelo lado bom. Pastor, olha aqui, eu estou pagando quase R$1.000 de plano de saúde. Levante a mão e dê glória a Jesus. E nem usei, então levante a mão pela segunda vez. Porque tem gente que está dependendo de um plano e não tem dinheiro. Olhe as coisas pelo lado bom. Deus fez isso. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a gente
É 15 dias. Pronto. É aquilo que a gente planejou. A gente ir para a guerra. Faz campanha para ter filho. É 15 dias ele invertendo de dia para noite. E você precisa levantar 4 horas da manhã para trabalhar. E o Joãozinho resolve dormir 1h da tarde e acordar 7 da noite. E a hora que você estiver chegando bem cansado, ele está todo animado porque ele vai dormir só depois 5 horas da manhã de novo. Você vai ver. Mas não fez campanha. Tudo tem um propósito. Depois que a gente entregou a vida ao Senhor, Deus preparou um caminho pelo deserto. Eu vou concluir dizendo uma coisa: seja agradecido. Louve o nome do Senhor por aquilo que você tem. Louve a Deus pela família que Deus te constituiu. Pastor, eu tenho uma esposa, ela não existe ninguém perfeito, não existe esposa perfeita, não existe marido perfeito, porque se fosse perfeito, Jesus já tinha levado para o céu, meu irmão, entendeu? Vai melhorando dia a dia. Se você tem uma esposa, agradeça, porque tem muita gente orando, querendo casar. Então Deus te dê força, vitória, e ore por aquilo que você tem, e não reclame. Mas a gente virou crítico. É 15 dias. 15 dias. Israel demorou 15 dias para esquecer tudo. Esquecer Mar Vermelho, esquecer Moisés, esquecer a vara, esquecer a praga do Egito, esquecer o anjo que desceu lá, guardou eles, esquecer os raios, esquecer as pragas de gafanhoto. Esquecer 15 dias. Quanto tempo você precisa para esquecer? Quanto tempo? Quanto tempo você precisa para esquecer? Coisas. Essa é a frase que eu tenho dito ultimamente. Coisas são coisas. Pessoas são pessoas. Cuida porque são insubstituíveis. Então, agradeça ao Senhor pelo tempo, agradeça ao Senhor pelo privilégio, agradeça ao Senhor pela oportunidade, agradeça a Deus por tudo que você possuiu, por aquilo que você sonha. O Deus que te trouxe até aqui vai te dar o resto que te prometeu. O Deus que prometeu que vai cumprir as promessas vai te levar lá. O que a gente precisa é esquecer com muita facilidade. 15 dias e a gente esquece. Ficamos com síndrome de esquecimento, memória curta, e a gente entra pelo caminho da murmuração. Então, deixa eu dizer a você, louve ao Senhor. Nem todo dia são iguais. A gente tem os dias da dificuldade. Tem dia que a gente não tem dinheiro. Tem dia que a gente tem. Mas tem dia que a gente conta moeda. Tem dia. Então, seja qual for o dia, o Senhor nos dê graça para sermos agradecidos. Porque a gratidão abre a porta do segundo milagre. Agradecidos. Olhar as coisas pelo lado bom. Olhar as coisas pelas coisas que são boas da vida. É disso que a gente tem que ver. Tem hora que a gente fica nervoso, contrariado com aquilo que a gente está fazendo, nem desfrutou. É ira. Estamos passando o paletó queima, nem usou. A gente fica irado, amassa o paletó, joga, pisa. Não, irmão, você não tinha paletó, nem crente você era. Agora você já está esquecendo de quê? Que tão santo que você está ficando desse jeito? Então a gente precisa ser grato, agradecidos. Deus seja louvado por isso. Então Israel, eu termino dizendo a você, 15 dias, esqueceu tudo. Aí Deus vai responder à indignação deles. Sou teu servo, sou crente, sou pastor. Qual é o problema que tem? Estamos no deserto, estamos caminhando.
Deus nos trouxe até aqui, vai nos levar até lá. Algumas coisas não vão dar certo. O mundo que nós vivemos não é perfeito. Vamos ter algum problema. Vamos olhar pelo lado bom. A gente só olha para o lado ruim, meu negócio. Falando esses dias, eu fui ao consultório e a doutora falou assim, olha, vai ter que arrancar os dentes. Aí o irmão falou assim, nossa, pastor, que tristeza. Perdeu os dentes, 5. Eu falei, que alegria, irmão, que eles vieram comigo até aqui, 50 anos juntos, unidos e firmes. Eu vou esquecer os 50 anos que eles fizeram comigo? Não, tem que agradecer eles, que eles são bonitinhos. Lógico que eu queria que eles fossem até o fim, mas eles não querem ir, eu fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai ficar chorando? Vai ficar reclamando da vida? Abre a boca. Vai ter que colocar umas 10 anestesia. Graças a Deus que tem 10. E se não tivesse, fosse 100? Graças a Deus. Anestesia aí, doutor. Ó, depois tem que dar uns pontos. Graças a Deus que vai amarrar. E você deixa o negócio sorto e sai correndo. A gratidão. Mas por que é gratidão? Porque a gente já atravessou um caminho. Eu estava contando esses dias aos pastores dizendo, eu fiz uma cirurgia, amarrou tudo, não amarrou direito, eu teimoso, fui para a igreja, preguei à noite. Quando chegou em casa, começou a minar sangue por todos os dentes. Minha esposa fez uma sombra atrás de mim, eu olhando para o retrovisor, pelo espelho do banheiro, sem querer falar para ela, porque falei, vai dar problema. E eu olhando assim, e o negócio pingando, minando, e eu pensando. E mulher parece que lê pensamento, né? Tem um espírito que lê pensamento. E ela atrás de mim, ela perguntou assim, você pode me dar uma resposta? Eu falei, posso. Diga para mim, aonde é que eu te levo? Eu falei, por quê? Ela falou assim, diga para mim, onde é que eu te levo? Eu disse para você não pregar, você pregou. E agora? Onde eu te levo? Pronto-socorro? A dentista está aberta? O médico vai te atender? Eu já estava pensando nisso. Falei, e agora? Se eu for no dentista, ele vai falar, não vou pôr a mão porque não foi eu que fiz. Se eu for no médico, o médico vai dizer, eu não sou dentista, eu tenho que ser dentista. Se eu for no outro, ele diz assim, eu vou estar com um remedinho aí, você vai amanhã. Eu falei, Jesus, o negócio vai pegar. Então, quando o doutor agora falou para mim assim, tem que amarrar? Falei, amarre, doutor, porque senão o negócio escapa. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que olhar as coisas pelo lado bom. Como aquele rapaz que estava na linha do trem, já viu contar isso? Trabalhava na linha do trem. Um vagão escapou de noite. E ele correu para poder pegar o amigo que estava de agachado, colocando aquelas travas. E quando ele viu que o vagão ia pegar o amigo, ele correu para empurrar o amigo. Mas não deu tempo. Ele conseguiu empurrar o amigo, mas ele ficou na linha do trem. O vagão passou na perna. O amigo desesperado correu, segurou para ele, levaram para o hospital e aquela coisa toda. E aí pensaram, como é que ele vai falar para ele? Que o trem arrancou a perna. Aí aproximaram dele e disseram assim, meu amigo, o trem arrancou a sua perna. E ele diz assim, arrancou, ele diz, você não tem mais a perna direita. Ele diz, graças a Deus, consegui livrar a esquerda. Porque senão a esquerda fica decepcionada. Eu fiquei, mas eu não tenho valor. Você já observou isso? Que a gente só valoriza o que a gente perde, o que a gente tem a gente não valoriza? Então deixa eu dizer uma palavra ao seu coração. 15 dias e Israel esqueceu tudo.
O que Deus fez na nossa vida não dá para esquecer em 15 dias, não dá para esquecer porque a geladeira queimou, não dá para esquecer porque a gente teve um prejuízo, não dá para esquecer porque a gente não tem carne, não dá para esquecer porque a gente não fez aniversário do filho, não dá para esquecer porque a gente não conseguiu pagar a dívida, não dá para esquecer porque a gente tem problema, porque o que Deus fez não tem como pagar, e o que Deus ainda vai fazer, você não pode calcular, mas você precisa ser agradecidos a Deus. Lembrar. Gratidão. Guarde isso. Não esqueça. Não tenha memória fraca. Todo dia, um homem, um rei, saía. Todo dia. Até que um dia ele foi pego e um homem, que era um mendigo, salvou a vida do rei. O rei mandou chamar o mendigo e perguntou para ele se tinha casa, tinha família. Ele disse, não tem. Ele diz, então a partir de hoje vai morar no palácio do rei. Isso é verdade. Então colocou um quarto para ele lá, ele tomava café com o rei, comia com o rei e servia o rei. Tornou mordomo do rei. E ele tinha folga uma vez no mês. Os conspiradores do reino de Bituca, começaram a observar ele, que todo dia, no dia da folga, ele não tinha mãe, não tinha pai, não tinha família, não tinha ninguém. Ele saía e vinha no meio da mata. E foram investigar. Aí foram falar para o rei, toma cuidado com esse mendigo que o senhor arrumou. Ele está conspirando alguma coisa. Toda vez que ele tem folga, ele passa o dia inteiro no meio da mata e entra numa caverna que tem lá no meio das pedras. E um dia, o rei deu ordem para preparar que o rei ia esperar ele. Quando chegou lá, perseguiram, buscaram e pegaram o rapaz e trouxeram o rapaz para o rei. O rei diz assim, você sai todo dia, está conspirando contra o reino, e você está num buraco, numa caverna, e eu quero saber o que está acontecendo. Ele diz, não é isso, rei. É que naquela caverna, naquele buraco, naquela gruta, eu guardei o saco com as minhas roupas quando eu era mendigo, com as cobertas que eu dormia. Então uma vez no mês eu coloco a roupa e sento em cima da coberta para nunca esquecer da onde eu fui tirado. Então eu quero orar com você. Israel precisou 15 dias para esquecer que não tinha nada, que não tinha terra, que não tinha casa. E eu encerro dizendo uma coisa: Noé tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. Sem herdou o Oriente, tornou o pai dos Semitas, que são os que moram no Oriente, que está lá o Japão, a Coreia, aquele povo lá, Israel, os árabes, são tudo descendentes de Sem. Jafé herdou a Europa, os ricos, e Cão herdou a África, o Egito. E a palavra de Noé foi essa: e Cão vai ser servo de Jafé e de Sem. Os filhos de Cão vai ser empregado de Jafé e de Sem. Certo? Agora Israel, que era a cabeça, vai ser escravo do servo, que é o Egito. 400 anos. Quer uma humilhação mais do que essa? Você ser escravo do seu empregado? Quer uma humilhação mais do que essa? Você tornar escravo do seu empregado? E o empregado começar a pisar, e você construir a casa dele? Aí Deus desce, livra, guarda, abre, tira. 15 dias depois, eles esquecem. Nunca seja ingrato e nem murmurador. Olhe as coisas da vida por aquilo que Deus tem te dado. Eu convido você a ficar de pé. Eu quero orar com você. Quem somos nós para que venhamos confrontar com Deus e acharmos que Deus está fazendo alguma coisa errada?
que Deus não pode mudar a circunstância. Quem somos nós? Será que Deus não está nos provando? 15 dias foi o tempo de Israel esquecer tudo. 15 dias. Você não tinha empresa, você não tinha família, você não tinha carro, você não tinha terreno, você não tinha casa. Então, aquieta. A pandemia vai passar. Deus vai cuidar de tudo quanto prometeu, porque Deus é fiel. Deus não deixa ninguém no meio do caminho morrer de fome. Deus não deixa. Deus desce e vai cuidar. Agora, não entra pelo caminho da murmuração. Não coloca os outros no meio do seu descontentamento. Agradeça ao Senhor. Seja agradecido, porque a gratidão abre a porta do segundo milagre. E eu estou esperando o segundo milagre, porque Deus tem algo maior do que tudo isso que já fez na nossa vida. Então Deus te tirou com mão forte e te trouxe até aqui. Daqui para frente, o Senhor vai cuidar. Então eu te deixo aqui uma palavra de gratidão. Não valorize o que se foi, agradeça por aquilo que ficou. Louve ao nome do Senhor por aquilo que você tem. Não chore pelo copo que quebrou, chore pelos 5 que ficou lá. Isso que é o importante. Mas a gente faz tudo o contrário. Deus, esta noite, diz ao meu coração e diz a você que o segredo da vitória está em ser agradecido, de poder estarmos aqui. Amém? Não posso murmurar. Eu termino orando com você. A Elaine, esses dias, os irmãos colocaram alguns vídeos da igreja cheia, e o Ministério do Louvor cantando, e nós numa ceia, tem muitos vídeos rodeando aí. Dá uma saudade? Dá. Mas eu não posso criticar o momento e esquecer do que Deus tem feito e do que aquilo que ainda Deus vai fazer. Isso aqui não é o final, isso é só uma fase. Guarde uma frase: terá perca, mas não terá prejuízo. Terá perca, mas não terá prejuízo. A gente vai dar uma volta e a gente vai entrar, porque Deus nos fez uma promessa e Ele está conosco. Levante a sua mão comigo. Bendito e eterno, te agradeço pelo privilégio. Pregar a palavra é a coisa que nós podemos fazer nesse momento. Tempo em que nós perdemos muita coisa. Perdemos a liberdade de abrir as portas do templo. Perdemos a liberdade de colocar a orquestra, Senhor, com todos os seus componentes para soprar os instrumentos. Perdemos a liberdade de colocar o ministério de louvor para louvar ao Senhor. Perdemos a liberdade de ver as irmãs do pandeiro adorar ao Senhor, as irmãs, Senhor, do cântico de Davi louvar a Deus. Perdemos a liberdade de ver esta casa cheia e a tua glória, Senhor, meu Pai, sobre este altar. Perdemos, Senhor, meu Pai, a liberdade de sair para a rua. Perdemos a liberdade, Senhor, meu Pai, de deixar-se ir alguns prejuízos materiais. Alguns perderam funcionário, outros perderam mercadoria, outros perderam dinheiro, outros precisaram fechar loja, outros perderam a saúde, outros tiveram muitas dificuldades na empresa, outros tiveram a redução do salário, outros tiveram, Senhor, foram demitidos e perderam, Senhor, meu apoio, o emprego. Deus, eles, Senhor, meu Pai, estamos vivendo um tempo, Senhor, de dificuldade, mas nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos tirou da terra do Egito com mão forte, porque o Senhor afundou o faraó com as suas carruagens no mar vermelho, porque o Senhor fez, Senhor, sinais na terra do Egito, e o Senhor nos fez promessa que vai colocar numa terra que mana leite e mel. Então, Senhor, não será um vírus, uma pandemia, uma crise, essa porta que fechou, ela será aberta. Ó Deus, esse prejuízo que aconteceu será ressarcido. Ó Deus, essa enfermidade que chegou
será expulsa e o corpo será curado. Essa tristeza que invadiu sairá e o Espírito do Senhor trará alegria. Não é o momento que nós estamos vivendo que vai gerar um espírito de murmuração e de crítica, mas um espírito de adorador. Nós não temos dois espíritos, nós só temos um. Nós viemos para te adorar, para te engrandecer, para te exaltar. Pode não ter carne, pode não ter, Senhor meu Pai, comida como no Egito, mas temos a tua presença, Senhor, em nosso meio para nos dar direção. Dê-nos um coração agradecido e uma alma farta, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.